como superiores. E por isso elas não poderiam ser ensinadas por escravos. Deveriam ser ensinadas pelos mestres, que eram cidadãos, porque o escravo não era considerado um cidadão. Por isso que a escola para o cidadão e não para o povo. Então, pessoal, nessa época, tanto da educação grega quanto a romana reproduziam no interior da escola uma estrutura socioeconômica escravista, quando sempre estabelecia essa separação entre educação, intelecto do mundo do trabalho. Mas foi uma coisa diferente da escravidão negra que houve no Brasil. Que na escravidão negra do Brasil não admitia a instrução dos escravos. Mas na antiguidade clássica, os escravos tinham ao menos o direito de aprender e ensinar a ler e escrever. Ou seja, na antiguidade clássica, o escravo ele tinha o direito de aprender a ensinar a ler e a escrever. Mas no Brasil, na escravidão negra do Brasil, escravo nenhum tinha direito à instrução. E a economia feudal e a educação. Como foi se estabelecida a economia feudal e a educação? Ainda continua aquele sistema, pessoal, né, que a escola era para as elites, a educação estava voltada para o corpo, o intelecto, Roma para a guerra. E a partir do momento que começou a democracia ateniense, não admitia direito político ao escravo. Em Roma, os plebeus ainda conseguiram acabar a escravatura por dívida e a estrutura oligárquica com base na escravidão. Certo, pessoal? Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes à frente. Então, pessoal, como é que funcionava a economia feudal? Primeiro, pessoal, a gente tem que entender o que é feudo e o que é feudal. Então, pessoal, o camponês trabalhava... Tá ruim que a imagem, pronto. O camponês trabalhava nas terras do senhor feudal e pagava com uma parte da produção com trabalho ou com dinheiro pelo seu uso. Então, assim, pessoal, o feudo era a própria terra. E o feudalismo, ele tinha um sistema, era um sistema econômico, não só sistema econômico, mas político social, que se fundamentava sobre a propriedade da terra, onde essa era cedida pelo senhor feudal, ou seja, o dono da terra, ao vassalo, que isso que a gente já viu anteriormente, em troca de serviços mútuos, ou seja, o vassalo prestaria serviço ao senhor feudal, em troca disso, como a gente já viu, o senhor feudal forneceria o que? A terra e a alimentação. Por isso que a base da economia era a agricultura. E a partir daí, essa economia com base na agricultura, travou, destravei, pronto, voltou de novo. Então, pessoal, como eu estava falando, a questão da, sim, cultura romana e colonato. A gente tem que entender o que é isso aí. Então, pessoal, assim, ó, existiu o comitatus germânico, certo, pessoal? O que era isso? Era um juramento de fidelidade e proteção entre os chefes e seus guerreiros. Certo, pessoal? Isso era o comitatus. Já o colonato, pessoal, que eu tenho aqui, ó, cultura romana, colonato, camponês na terra dos senhores comitados. A economia feudal, propriedade da terra. Porque economia feudal, propriedade da terra, justamente a fusão do colonato com o comitatus. Certo, pessoal? O comitatus era o juramento de fidelidade e proteção entre os chefes e seus guerreiros. Certo, pessoal? Então, dessa fusão entre o colonato e o comitatus, ao longo do século IV, aproximadamente, acho que até o século X, mais ou menos, teve essas relações feudo-vassálicas. Ou seja, o camponês, ao trabalhar numa terra que não era sua e pagar pelo seu uso, tornava-se um servo de gleba, ou seja, era um servo preso à terra, que era submetido ao suzerano local, que era o senhor feudal.
Então, a servidão camponesa jurava proteção, fidelidade e submissão ao suzerano feudal. E os vassalos eram servos e trabalhadores livres, que também podiam ser chamados de vilões, que deviam inúmeras obrigações aos senhores feudais, que era a questão, por exemplo, de impostos, que a gente pode classificar, pessoal, da seguinte forma, certo? Nós temos aí, por exemplo, a corvéia, que era um trabalho obrigatório no cultivo de reserva senhorial. A gente tinha também as retribuições. Essas retribuições eram os impostos pagos em produtos ou em moeda pelo uso da terra, como a captação, ou seja, era pago, esse imposto era pago por cada servo, por cabeça, cada servo era denominado por cabeça. A gente também tinha a talha, que era um imposto pago com uma parte da produção. Tinha, por exemplo, as banalidades, que era o tipo de imposto que era o pagamento pelo uso do celeiro, do moinho, da moradia. Eu quero dar um passeio no lago. Você já tinha que pagar esse tipo de imposto, né, que funcionava com uma retribuição. Tinha pessoal, que era a taxa de casamento. Como é que você pagava essa taxa de casamento? Quando o servo se casava com uma mulher de outra propriedade feudal. Então, nós temos aqui propriedade X, propriedade Y. Eu tenho o senhor feudal X e o senhor feudal Y. Então, se você é lá da propriedade X e quer casar com alguém da propriedade Y, você é obrigatório a pagar uma taxa. Tinha imposto também, pessoal, chamado mão morta, que era um imposto que era cobrado após a morte do servo. Por quê? Que era uma forma de registrar oficialmente a transmissão de sua magra herança, né, pessoal? Por que magra herança? Porque não tinha quase nada de herança, né? Mas tinha. Tinha também, pessoal, as prestações, que nessas prestações os servos e vilões eram obrigados. Lembrando, pessoal, que os vilões podiam ser também os vassalos. Os servos e vilões eram obrigados a serem hospitaleiros com os senhores feudais e também com os seus acompanhantes. Ou seja, tinha que dar abrigo e alimentação. Além de presentear o senhor feudal em datas festivas, como aniversário, por exemplo. E a gente tinha também o dízimo, né? Que o dízimo era um servo que era obrigado a contribuir a quem, gente? Todo mundo que sabe, tenho certeza, a igreja. Né? O servo era obrigado a contribuir para a igreja. Lembre, olha o que ele diz, pessoal. O servo era obrigado. O servo era obrigado a contribuir para a igreja, o correspondente a 10% do que produzia da sua produção, ou também podia pagar em dinheiro, pessoal. Só que, pessoal, durante o feudalismo, né, que esse sistema econômico baseado em atividades agrícolas, houve mudanças. Por quê? Começou a melhorar as técnicas agrícolas e a população começou a aumentar de novo, certo, pessoal? Então, com o aumento da população, começou a ter um baixo rendimento de terra, porque as pessoas estavam começando a deixar de trabalhar com base só na propriedade. Ou seja, as pessoas acumularam muita riqueza, acumularam muito conhecimento. Então isso começou a contribuir com o aumento da população. Ou seja, começou a nascer um pouco da economia que nós conhecemos hoje. Porque começaram a surgir produções de bens, né? De bens mais sofisticados. E outro fator também que contribuiu muito para essa mudança foram as cruzadas, né? Lembrando que essas cruzadas elas eram realizadas pelos vassalos, né? Insatisfeitos com essa mudança, porque os vassalos estavam satisfeitos porque as pessoas estavam começando a abandonar o quê? Os feudos, as propriedades de terra. Então, os europeus começaram a ficar o quê? Empobrecidos, né? Que eram os vassalos, e começaram a ver com muita dificuldade. Numa época que tinha crescente dificuldade de manutenção material, ou seja, ele não estava mais conseguindo se manter porque estava diminuindo a quantidade de servos. Então, dessa forma, com as cruzadas duravam alguns anos, pode ser também que eram encaradas
pela população como uma maneira também de fugir e tentar a sorte em outra região do mundo. Vamos utilizar esse movimento cruzado como desculpa para a gente fugir daqui. Só que as cruzadas, né, foram fracasso total. Né, os vassalos, né, os europeus, começaram a voltar às suas terras de novo. E, contudo, voltaram diferentes, contando e lembrando o que viram, bem como pensando também como eles deveriam conseguir ter acesso aos bens agora conhecidos. Ou seja, pessoal, a população cresceu, acumulou riqueza, mas também acumulou conhecimento. E a partir daqui começa a surgir os produtos mais sofisticados, que é o que a gente chama até de renascimento comercial e renascimento urbano. Ou seja, com a crise da sociedade feudal, com o aparecimento de outras formas de produzir e acumular riqueza, ou seja, não era apenas aquela através da propriedade, através da terra, aberto pela fase mercantilista. Quando eu falo em fase mercantilista, pessoal, estou me referindo à questão da fase em que a troca de mercadorias. Ou seja, aqui começa a nascer um pouco da economia que nós conhecemos. Hoje a gente troca, né, pessoal? Mercadoria por mercadoria? Não. Nós trocamos mercadorias por valores monetários. Mas quando se iniciou-se a economia, quando não existia a moeda, se trocava-se muitas vezes mercadoria por mercadoria. Então, aberto pela fase mercantilista da história ocidental e com a incorporação do conhecimento científico, ou seja, as pessoas começaram a adquirir o conhecimento científico a partir da queda do feudo, começaram a existir novas formas de produção através da industrialização. Ou seja, com a industrialização, começou a surgir um novo modelo de escola. Ou seja, houve uma alteração no método e no objetivo do trabalho. Ou seja, a gente já começa a ver aqui uma mudança no fator de produção trabalho. E essas mudanças foram fundamentais, que ocorreram no final do feudalismo, porque a partir daí começa a iniciar o capitalismo, que permanece até hoje. Por isso que é importante a gente poder compreender a educação hoje em seus fundamentos econômicos. Porque assim, a gente observa que o conteúdo e a forma em que essas mudanças se operaram vão fazer com que a educação se torne o que é hoje. Certo, pessoal? Então, a partir das próximas aulas, pessoal, a gente vai estudar mais essa questão do conteúdo e forma. Ou seja, como é que essas mudanças começaram a se operar a partir da queda do feudalismo e a partir do renascimento comercial e urbano. Até breve, pessoal.